E aí galera, beleza? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre uma das extensões novas introduzidas no Quarkus 1.5, que é a de gRPC. gRPC significa Google Procedure Remote Call. Não é muita novidade a parte do RPC para quem já trabalhou com, por exemplo, RMI. Como é que é a ideia do RMI? Você tem um objeto trabalhando aqui na sua JVM. Só que no momento que você invoca esse método aqui local, a chamada do Remote Method Invocation é feita em possivelmente outra JVM. Que nem a gente trabalhava com EJB remoto, ele está rodando na máquina B, só que na máquina A eu fiz o lookup dele, eu tenho lá uma classe, um stub, faço a invocação dos métodos, só que nesse meio aí tem o tráfego da chamada via HTTP. Para quem já trabalhou, já viu aqui o meu vídeo sobre REST Client, lembra um pouco isso, né? Tipo, você tem a interface local, quando você faz as chamadas, na verdade está chamando um REST que está rodando em outra máquina, e para quem trabalha com Spring, seria o Spring Fag. Então, o RPC seria basicamente isso. Você está trabalhando local, mas as chamadas estão sendo executadas efetivamente em outro servidor. gRPC é porque ele foi feito pelo Google e disponibilizado em 2015. Então, vamos ver como é que utilizamos no Quarkus. Um dos benefícios dele é que ele é mais rápido, mais performático. A mensagem ela é trafegada num tamanho menor do que o com REST e JSON. Ele seria basicamente um binário. E isso vira um problema se você quiser ver a mensagem, né? O JSON é muito fácil você olhar e interpretar os dados. Com o protobuf, isso fica um pouco mais complicado. Para gRPC precisamos utilizar HTTP2 e tem o benefício de ter um stream entre cliente e servidor e entre o servidor e o cliente, né? Bidirecional, diferente do HTTP normal que você tem que ter uma requisição do cliente para ter uma resposta do servidor. Outro problema é porque, por exemplo, um browser não comunica com gRPC, mas temos clientes para Java, para Node, para você programar um aplicativo que fala em gRPC, é tranquilo. Qual é que é a ideia? Você edita um arquivo proto, e ele gera tanto o seu client quanto o seu service. Vamos ver como é que funciona isso no Quarkus. O que é que eu tenho diferente na extensão? A parte do proto-C, que é para fazer a compilação do arquivo proto, ele não fica disponível automaticamente só de colocar a extensão. Então, esse POM eu peguei lá do guia padrão do Quarkus. Eu tenho, por exemplo, qual é que é a versão do gRPC, qual é que é algumas versões aqui do plugin para o sistema operacional, enfim. E o que é que ele tem de diferente? Na parte do build, ó, ele adiciona essa extensão aqui, e na parte de compilação, ó, ele tem uma parte customizada que o que é que ele faz? Ele pega os protos e gera os arquivos Java que são necessários, a parte gerável. Então assim, dentro da pasta proto, ó, que está no mesmo nível de resources, definimos o nosso serviço gRPC. Não preciso colocar tudo em um arquivo, eu posso separar um arquivo para cada um dos serviços. A sintaxe completa dele está nesse link aqui, mas basicamente o que é que eu coloco? Já está aqui, eu coloco qual é a sintaxe. Eu instalei um plugin que facilita um pouco a utilização, não é 100%, mas ajuda. Tá aqui, ó. Primeiro qual é que é a sintaxe, depois qual é que é a option. Eu vou pedir para ele gerar múltiplos arquivos, porque senão ele gera tudo em um arquivo só. Eu acho que é um pouco melhor. E qual é que é o pacote que ele vai gerar os arquivos desse serviço. Então aqui pom.github.viniciusfcf.proto.service. Beleza, definimos a sintaxe, definimos essas duas opções. Vamos definir o serviço. Usuário service. E aqui o que é que eu faço? Ó, coloco RPC e aqui ele me ajuda. Primeiro eu coloco qual é o nome do método,
qual é que é o tipo do request e o que é que ele retorna. Então, adicionar usuário. Qual é o request? Vou colocar usuário request. Qual é o response? Usuário response. Só falta definir essas mensagens. Então, usuário request. O que é que eu coloco aqui? Qual é o tipo, qual é o nome e qual é a ordem dele. Então, string nome 1, int 32. Todos esses tipos estão definidos no link lá que eu coloquei. Idade 2. Na resposta, eu vou colocar só o ID. Só o ID a mais, o resto todo igual. Usuário response. Int 32. ID. O nome vai passar a ser o segundo. Idade o terceiro. Então vamos definir agora no Java esse serviço, que eu tenho que fazer a implementação de fato. Antes de mostrar a implementação, para que serve esse arquivo? Qual é a utilidade? Né? Gerar uns arquivos Java que vão ajudar a gente a definir o serviço ou o cliente se formos acessar se esse for um serviço gRPC de outro microserviço, enfim, de outra aplicação. Então, Maven compile. Se tivermos definido certo, ó, vai dar sucesso. E o que é que isso gera na sua aplicação? Ó, no target, generated sources, vão estar aqui. Tua mensagem de entrada, de saída e os serviços. O padrão para construir entrada e saída é utilizando o builder. Então vamos lá. Ó. Temos aqui nossa classe. Vou copiar e colar só para facilitar a minha vida. Então, ó, usuário service. Para definir o serviço gRPC, aqui eu estou definindo como se eu fosse o servidor. Eu estou provendo um método de adicionar usuário. Então, ele vai ser singleton. Então, tá aqui, singleton, não tenho nada de JAX-RS. O que é que eu faço? Eu estendo eu implemento usuário service impl base. Usuário service, só boto impl base e você pega o que começar com mutiny, o interno é ele. E agora o que é que eu faço? Coloco aqui, ó, adicionar usuário. Então aqui eu recebi um usuário request e eu retornei um uni do usuário response. Aqui no caso se adicionaria no banco de dados, vamos fazer um retorno fixo, que é o quê? Vou gerar um ID, integer, ID vai ser 999, aqui não importa pra gente, e vamos criar uma resposta. uni.createFrom.item, e aqui é a resposta, né? Usuário response. Vamos criar esse usuário response. Usuário response ponto new builder ponto. Eu coloco aqui, ó, set id, esse id aqui mesmo. Vou colocar aqui um em cada linha só para ficar menos feio. Ponto. Set nome, vou colocar o que veio por padrão. Request ponto get nome ponto set idade request ponto get idade e para finalizar ponto build. Então, aqui eu montei a resposta. Aqui eu salvo no banco, né, faço alguma coisa, o que for necessário, e montei a resposta. Está aqui, está definido o serviço, qualquer um já pode acessar. Como o browser não faz a requisição gRPC, o que é que eu vou fazer? No
hello resource, eu vou acessar esse serviço gRPC. Vou utilizar ele como se fosse a parte do client também. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou colocar um inject gRPC service. E aqui eu tenho que colocar qual é o nome do gRPC. Isso é parecido com a parte do REST Client. Usuários. Aqui eu coloco... Aqui eu posso definir se eu quero fazer ele como blocking, como blocante, ou se vai ser o padrão que a gente definiu lá com mutiny, né? Vou colocar blocante. Então, usuário service. Além disso, no application.properties, como ele é o client, isso também é semelhante ao REST Client. Você precisa definir onde que está aquele serviço. Então, gRPC clients host igual a, aqui é usuários, que é a mesma chave que colocamos na anotação, localhost. Então aqui eu já disse que meu client, meu serviço gRPC de usuários está local mesmo. Então aqui eu defini, vamos fazer a chamada aqui, ó, colocar path, eu vou colocar block, então barra hello gRPC barra block, e aqui é o usuário service, ponto, adicionar usuário. Vou botar uma requisição aqui fixa, ó, request. Vamos montar um padrão aqui, bem simples, igual a usuário request, ponto, new builder, ponto, set idade 35, ponto, set nome Vinícius, ponto, build. Isso aqui poderia ser um parâmetro, né, mas não é o caso, não é o objetivo desse vídeo. Então aqui, ó, eu produzo, deixa eu ver o que é que está faltando. Aqui, ó, usuário response. Veja que aqui ele não está retornando o UNI, né? Aqui é o usuário response direto. Então aqui eu criei um padrão, poderia eu ter repassado, mas aqui eu estou criando com o nome idade 35 Vinícius, fiz o build e chamei o meu serviço gRPC aqui. Só para mostrar que eu realmente chamei aqui, aqui eu vou alterar aquele nome de Vinícius para gRPC. Eu estou concatenando. Então gerei, está aqui gerado. Vamos subir aqui a aplicação. No caso, como estamos utilizando um gRPC, eu sempre estou colocando compile antes. Não sei se vai fazer tanta diferença. Compilou. Ó, subiu a aplicação. Então se eu for lá, localhost barra hello barra grpc barra block grpc. Deu erro na hora da conversão, então faltou a parte do REST JSONB lá, então adicionar a extensão REST JSONB. Ó, alterou o código, ele não está fazendo um routine reload muito bom, pode ser porque é preview. Subiu. Ó, ele comentou aqui, ó, que não pôde serializar. Então, assim, a resposta da gente lá no REST não pode ser a mesma do Proto. Eu teria que criar uma outra resposta. Vou fazer o quê? Só vou imprimir o nome, então. Adicionar ponto
getNome, para ver que fizemos a requisição. Aqui vai ser string textplain mesmo. Será que ele vai fazer o route reload? Não vou mais confiar, já deu aquele erro. Uau, tá. Vamos atualizar aqui. Ó, agora fez a requisição. Então assim, como eu fiz esse gato aqui para mostrar, tipo, eu estou acessando e estou retornando, eu não posso retornar diretamente a resposta do gRPC para o meu REST. Aqui eu fiz como block, né? Se quisermos utilizar reativo, o que é que vai mudar aqui? Mutiny, usuário, aqui, ó. O que muda é que ele começa com Mutiny. Então tá aqui, é o 2, e ele vai dizer que não tem o nome, por quê? Porque o uni, ó, o método uni não está definido. Então aqui eu faço um on-item, tipo complete, eu retornaria. Eu não posso aqui retornar o uni do response. Então assim, eu fiz apenas uma das implementações do gRPC, tá aqui desse modo, e eu tenho disponível para fazer ele blocante ou não blocante. Se quiser, dá para fazer a implementação aqui só do blocante. Então, fiz, vou apagar isso aqui, deixar só o outro cara lá, o blocante. Está compilando, adicionando a extensão OpenAPI, a aplicação não está subindo. Eu vou ver se tem alguma issue ou se precisa cadastrar uma issue para isso. Eu tinha dito que tinha cadastrado ela, mas em uns testes que eu fiz deu erro. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. É bem tranquilo de utilizar, ainda está em preview. E os bugs que eu encontrei foi mais nessa parte dos testes, né? Do live reload, hot reload, enfim. E é isso, galera. Valeu!